Se alguém me dissesse que há alguns anos atrás eu estaria aqui, neste canal, falando diretamente com você, eu iria rir da cara dessa pessoa. Não porque eu não sonhava com isso, mas porque a mulher que eu era naquela época, uns anos atrás, eu jamais acreditaria nisso. Eu era tímida, eu era uma mulher travada, eu tinha medo de falar com as pessoas, medo do julgamento. Tudo isso na minha trajetória aconteceu porque quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer um curso pré-vestibular em outra cidade, eu comecei a ter novos desafios. Eu saí da minha zona de conforto, onde eu tinha amigos, familiares, pessoas conhecidas, e lá era eu sozinha por mim. E aí eu tive que aprender a abrir a boca para conversar com as pessoas e falar com as pessoas. Acontece que isso não aconteceu. Mas antes, tá? Não se esquece. Se inscreve aqui nesse canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá? Para uma amiga que realmente vai precisar dessa palavra muito mais motivacional, assim você me ajuda, eu também vou estar ajudando vocês. Eu acabei me fechando em uma bolha, na minha bolha da timidez, e acabei perdendo diversas oportunidades, até mesmo de conhecer pessoas. E eu tenho até... Hoje eu dou risada, sabe? Mas eu tenho até vergonha de falar isso. Quando eu entrei nesse curso, eu completei 2 meses de curso fazendo o curso errado. Como assim, Gabi? O curso que eu tinha que fazer era um curso extensivo de 9 meses. E o curso que eu estava fazendo era um curso de intensivo. Era um curso de intensivo de 3 meses. E eu entrei nesse curso e eu percebia que a dificuldade era altíssima, o nível era altíssimo. E eu não estava nem conseguindo acompanhar o nível daquelas pessoas. Mas a minha timidez em chegar para alguém do meu lado e perguntar me travou. Você pode ouvir essa história e falar, que ridículo, né, minha filha? Pelo amor de Deus, você acha que eu ficaria 3 meses? Pois é, gente. Naquela época eu não pensava dessa forma. Por quê? Por conta da minha timidez. Eu era a mulher que não sabia dizer não às pessoas. E isso eu percebi que se intensificou no mercado de trabalho. Quando meu chefe pedia para fazer uma coisa no final de semana, fora do expediente, no domingo à tarde, e eu ia lá com a maior disposição. E ele sempre perguntava, você pode fazer ou não? E eu sempre dizia sim, mesmo sabendo que aquilo não era o correto. Eu era a pessoa que sempre dizia sim para tudo e para todos. Talvez aí um pouquinho de terapia eu possa descobrir mais sobre isso, isso tem a ver com a criação, não sei. Mas da época que eu vim, a gente sempre tinha que dizer sim, senhor, às pessoas mais velhas e sempre obedecer algumas ordens. E de alguma forma eu acredito que isso ou diversos outros fatores também tenham influenciado. Mas você sabe o que é mais doido de tudo isso? É que esse medo me travava constantemente de uma forma que começava a me perseguir. Esse medo me sufocava. Ou seja, eu não conseguia colocar para fora as minhas ideias, o que eu pensava, o que eu não concordava, de realmente ser mais impositiva, de dizer isso é o que eu penso. Comecei a acreditar que eu não era o suficiente. Isso me trouxe diversos problemas com a questão da criatividade, bloqueio criativo, de poder conseguir de fato trazer até o melhor para o meu cliente, porque eu não acreditava. Eu às vezes perdia cartela de cliente porque eu achava que eu não era tão boa assim para aquela pessoa. Não, essa está em um nível avançado, ela não vai querer os meus serviços, ou sei lá o que, era um medo que me travava. Mas deixa eu te contar uma coisa, o medo mente. Ele mente para você o tempo todo. Por isso, hoje eu quis compartilhar essa minha história com vocês. Porque assim como eu consegui vencer essas barreiras de timidez, da dificuldade de expor minhas ideias, até mesmo de alcançar meus clientes, é porque você pode. E eu só aprendi isso através de técnicas de oratórias, mas principalmente a técnica que ninguém ensina, que é se expor ao desafio. Eu tive que me expor de forma corajosa aos desafios da vida. E esses desafios eram aos poucos na minha rotina, para finalmente eu entender de fato que sim, eu era capaz. Eu lembro que muitas vezes eu me sentia até mesmo com o sentimento de que, como se eu fosse invisível, como se a minha voz não tivesse tanta importância ou tanto valor. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É que eu mesma acreditava.
E muitas vezes até as pessoas não chegavam para mim para falar isso, mas a minha voz, a minha mente criava essa ideia e eu acreditava. Eu começava a intensificar os defeitos que eu via em mim. Eu não achava que a minha voz era uma voz legal, eu achava uma voz muito fluente. Eu achava que... E eu falava de fato com a boca travada, como se tivesse um ovo na boca, com medo mesmo de falar. E o exercício de oratório me ajudou muito nesse sentido. Eu queria falar sobre meus trabalhos nas redes sociais, eu queria falar muito mais sobre os meus sonhos, sobre os meus objetivos, mas esse medo me travava. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem muito mais do que essa mulher insegura. Toda vez que eu tentava, eu travava, porque o medo me puxava para trás. E eu acreditava muito nisso, que era muito mais fácil eu me esconder do que eu me expor. Mas chega uma hora, sabe, que o silêncio ele começa a doer, ele começa a incomodar muito mais do que o julgamento. E foi isso que eu percebi, porque se eu não acreditasse em mim, ninguém iria acreditar em mim. Se eu não fizesse por mim, ninguém iria fazer. E foi aí que eu decidi mudar. Não foi fácil, não foi rápido, foi um processo um pouco longo, mas eu comecei. Eu lembro que quando eu gravei os meus primeiros stories, eu tremia minha mão, eu sentia dor de barriga. Eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes, eu fiz várias e várias vezes esses stories e não consegui postar. Até que eu tentei novamente, fiz 1, fiz 2, 3, falei, sabe de uma, vou postar. Fui lá e postei. Os primeiros stories, assim, são até engraçados de falar, porque eu estava extremamente travada, ainda não era essa pessoa que eu sou hoje, muito mais comunicativa. Mas eu consigo hoje ver essa evolução. E isso só iniciou porque, eu decidi. Eu fui lá e gravei. Talvez se eu continuasse acreditando que eu não era capaz, que eu teria vergonha do que os outros iriam pensar sobre mim, aí vão me achar blogueira, vão me criticar, meu coordenador tá vendo, fulana tá vendo, meus colegas estão vendo, todo mundo vai ver, será que eu sou boa o suficiente pra falar, poxa, mas fulano não tem tantos seguidores e eu tenho tão pouco. Então essas vozes, esses julgamentos, eu tive que silenciá-los para poder conseguir gravar. Eu consegui gravar meu primeiro vídeo e eu me surpreendi porque as pessoas começaram a se conectar. Eu acredito que as pessoas se conectam com o que é real. E elas me viram naquela situação e viram, caramba, ela está tentando. Então isso gera muito mais conexão, muito mais valor. Até porque ninguém inicia sua carreira, sua vida já no auge. Ninguém se conectou comigo porque eu era perfeita, mas porque eu era real. Eu aprendi o seguinte, a minha vulnerabilidade era a minha maior força. A mulher que eu era, mesmo com tantos defeitos, mesmo com tantas inseguranças, era o suficiente para poder inspirar também outras mulheres. E eu vou te contar uma. Você também é. Quando a gente escolhe se expor e se posicionar no mundo, a gente não só se ajuda, como a gente também ajuda outras pessoas. O que você não sabe é que talvez alguém esteja aí precisando do seu serviço, precisando ouvir o que você tem para dizer através da sua voz. Ah, mas eu sou uma profissional muito mais séria. Será que eu vou conseguir? Consegue. Se você se expor e encaixar com o seu público de forma muito mais conectiva, você consegue. E talvez você aí esteja se sentindo como eu me sentia. Talvez você esteja se sentindo insegura. Talvez você esteja dando voz aos medos, às suas inseguranças com o seu corpo, com a sua voz, com traumas da sua infância que você ouviu que não era o suficiente. Talvez você ainda esteja nesse lugar, mas eu tô aqui para te dizer, isso não é verdade. A sua história importa, as suas ideias têm valor e você tem um lugar marcado nesse mundo, por mais que você não acredite. A diferença entre onde você está e aonde você quer chegar está na escolha. O que você escolhe hoje? A escolha pode estar no se levantar, a escolha pode estar no se expor, a escolha pode estar no acreditar mais no seu potencial. Ou você pode também escolher nada disso, escolher ficar no mesmo lugar de sempre, no confortável, porque aqui tá bom, ninguém tá me vendo, e isso não vai te levar a lugar algum. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso, gente? É que a coragem, ela não vem no início.
iniciei, vou ter coragem. Não, ela não vem no início. A coragem, ela vem no caminho. Quando você começa a percorrer, a trilhar a sua própria história, aí a coragem começa a aparecer. Porque cada pequeno passo que você dá é uma vitória. Hoje eu falo com confiança porque lá atrás eu decidi, eu escolhi acreditar na minha história. E eu quero que você aí também decida acreditar. Não fique esperando pela coragem chegar. Comece agora mesmo. Comece agora. Comece com medo, comece com coragem ou sem coragem, mas comece. Sabe por quê? Porque o mundo, ele tá esperando de você. Ele tá esperando o que você tem de melhor para dar. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? No momento que você se decide, se permitir viver isso, tudo na sua vida vai mudar. As oportunidades vão surgir, vão ficar muito mais claras quando você decidir dar esse pontapé, dar esse início. Mas a única pessoa que pode fazer isso por você, eu já disse, é você. Então me promete uma coisa: para de esperar o momento perfeito, para de esperar a oportunidade perfeita. Vou fazer aqui 2 meses, não, quando eu tiver isso eu vou fazer. Quando eu tiver um celular mais legal eu vou fazer. Quando o meu marido me ajudar eu vou fazer. Para de criar coisas na sua cabeça, o momento é agora. Sabe por quê? Porque você tem tudo o que precisa para fazer. Mas eu tô aqui para te dizer: eu acredito em você. Eu acredito no potencial que está aí escondido dentro dessa mulher. Um potencial que pode ter sido escondido por um talento, pode ter escondido por uma voz de alguém que te disse que você não era capaz, que você não era suficiente. Ou até mesmo você vive dando vozes, vive em grupo de pessoas que vivem o tempo todo falando mal. E isso te faz mal. Isso te faz acreditar. Mas enquanto você não mudar a sua mentalidade, o seu negócio não vai mudar, a sua família não vai mudar, os seus filhos, tudo ao seu redor não vai mudar. Mas a mudança começa agora com você, sem autoridade. Vamos fazer esse combinado? Vamos iniciar? Pega papel e caneta, começa a escrever as metas, porque a gente ainda tem vários dias e vários momentos para conseguir. E se você se identificou com algum aspecto dessa história ou conhece alguma amiga que precisa desse funcionamento para conseguir gerar mais confiança e mais coragem, não se esquece. Curte, comenta e compartilha, porque assim nós criamos a nossa rede de apoio. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos.